Os chimpanzés compartilham 98% do nosso DNA. Inteligentes, porém imprevisíveis, são capazes de ataques aterrorizantes contra humanos. Número 1. O trágico destino de St. James, Ladonna e Mo. A história de St. James Davis e sua esposa Ladonna é uma das mais impressionantes e dolorosas já registradas sobre a convivência entre humanos e chimpanzés. Tudo começou em West Covina, na Califórnia, uma cidade pacata, mas que acompanharia de perto as principais reviravoltas dessa relação. Ainda adolescentes, St. James e Ladonna se conheceram, se apaixonaram e logo se tornaram namorados inseparáveis no ensino médio. Os dois eram vistos como o casal perfeito da vizinhança, jovens, carismáticos e apaixonados, sempre juntos em todos os lugares. Amigos e familiares alimentavam expectativas crescentes de que aquele namoro culminaria naturalmente em casamento. Porém, havia uma resistência silenciosa no coração de St. James. Ele era um homem alto, de presença marcante, cheio de energia e dono de um sorriso cativante. Seu grande amor não era apenas Ladonna, mas também a velocidade e a mecânica dos carros. Apaixonado por automobilismo, chegou a ser piloto da NASCAR, dedicando grande parte do tempo a oficinas, corridas e motores. O casamento, em sua mente, representava um peso, algo que poderia afastá-lo daquilo que mais o fazia sentir-se vivo. Sob pressão de todos ao redor, acabou cedendo. No ano de 1966, finalmente aceitou se casar com Ladonna. O dia da cerimônia chegou, e uma pequena igreja de tijolos foi preparada com flores e decorações simples. Parentes e amigos se reuniram, ansiosos e radiantes, enquanto Ladonna aguardava com seu vestido branco impecável, cheia de expectativa para iniciar uma nova etapa de vida ao lado do homem que amava. Mas, para choque de todos, St. James nunca apareceu. Naquele mesmo momento em que todos esperavam por ele, St. James estava trancado em uma garagem, concentrado em consertar motores e vivendo sua paixão por carros. A ausência foi devastadora. Em poucas horas, o que era para ser um momento de celebração se transformou em um escândalo. A notícia se espalhou pela cidade, e St. James passou a ser visto como símbolo de traição e covardia. Por anos, seu nome foi alvo de comentários pejorativos, e ele passou a carregar o peso da rejeição coletiva. Desesperado para fugir daquela reputação, encontrou nos classificados de um jornal uma chance de desaparecer. Um navio mercante procurava tripulantes para uma viagem longa, prometendo aventura e o anonimato que ele tanto desejava. Mesmo sem experiência alguma em navegação, agarrou a oportunidade, enxergando ali um caminho para recomeçar. Meses mais tarde, em uma parada forçada na Tanzânia por conta de problemas mecânicos, St. James decidiu se juntar a caçadores locais em expedições pela floresta. Em uma dessas caçadas, presenciou uma cena marcante. Uma fêmea de chimpanzé havia sido morta logo após dar à luz, e o pequeno filhote ficou órfão, indefeso, ainda dependente de cuidados maternos. Movido por compaixão, St. James pegou o animal e passou a cuidar dele, dando-lhe o nome de Mo. O vínculo entre homem e chimpanzé nasceu imediatamente. Durante os dias em que permaneceu na África, St. James alimentou, protegeu e carregou Mo como se fosse um bebê humano. A ligação se fortaleceu a ponto de ele não conseguir mais se imaginar voltando para casa sem o filhote. Trazer Mo para os Estados Unidos, porém, foi um enorme desafio. Com a ajuda de missionários alemães, St. James conseguiu embarcar o chimpanzé em um voo. Ao chegar ao aeroporto, foi recebido por sua mãe Estelle e também por uma figura inesperada, Ladonna. Ela havia ido até lá para confrontá-lo, tomada pela raiva e pela mágoa. No entanto, ao ver o pequeno chimpanzé agarrado ao ex-noivo, seu coração se suavizou. A ternura que Mo despertava quebrou a barreira entre eles, e com o tempo, Ladonna acabou perdoando St. James. Em 1970, eles finalmente se casaram em uma cerimônia simples, desta vez sem abandono. O detalhe curioso e inesquecível foi a presença de Mo vestido em um pequeno terno, atuando como padrinho de casamento. O casal construiu um lar feliz, tratando o chimpanzé como o filho que nunca tiveram. No entanto, a felicidade foi abalada pouco tempo depois. Apenas um ano após o casamento, Ladonna descobriu um câncer e precisou passar por uma histerectomia, o que a deixou impossibilitada de ter filhos biológicos. Desolada, chegou a cogitar o divórcio, acreditando que havia falhado como esposa. Mas St. James a consolou, lembrando-lhe que já tinham um filho. Mo,
Juntos decidiram despejar todo o amor no chimpanzé, que crescia cercado de cuidados, carinho e admiração. Com o passar dos anos, Mo demonstrava habilidades surpreendentes. Ele era inteligente, comunicativo e parecia entender as emoções humanas. Para os Davis, era como criar uma criança. Mas, na prática, lidar com um chimpanzé em um bairro residencial não era nada simples. Em 1998, um episódio deu início a uma crise. Um soldador contratado para consertar a jaula de Mo deixou ferramentas ligadas no local, o que assustou o chimpanzé e o fez escapar. Ele ficou solto por horas até ser recapturado, causando danos a uma viatura e ferindo um policial no processo. No ano seguinte, outra ocorrência manchou ainda mais sua imagem. Uma visitante, ignorando avisos, estendeu a mão para dentro da gaiola. Mo, confundindo o esmalte vermelho de suas unhas com doce, mordeu-lhe a ponta do dedo. Depois disso, Mo passou a ser visto como perigoso para a comunidade. A polícia, armada com tranquilizantes, foi até a casa dos Davis para levá-lo à força. St. James tentou resistir, mas foi dominado no chão enquanto Mo, em pânico, gritava desesperado antes de ser sedado e transportado. A ausência de Mo mergulhou a casa em silêncio e tristeza. Anos depois, após muita luta judicial, os Davis conseguiram levá-lo para o santuário animal Haven Ranch, em 2004. O local prometia segurança para Mo e ainda permitia visitas regulares. No dia 3 de março de 2005, St. James e LaDonna foram ao santuário celebrar o aniversário de 39 anos de Mo. Levaram balões, brinquedos e um bolo recheado de framboesa com cobertura branca. O reencontro foi emocionante. Ao ver o casal, Mo começou a bater palmas, sorrir e gritar de alegria. LaDonna cortou o bolo, serviu um pedaço para St. James e depois ofereceu a Mo, que o recebeu delicadamente com as mãos, demonstrando carinho e confiança. Era como se nada tivesse mudado, como se o tempo tivesse congelado. Mas a celebração foi interrompida de forma abrupta. 2 chimpanzés jovens, extremamente agressivos, escaparam do recinto. Um deles atacou LaDonna, mordendo sua mão e arrancando o polegar. No mesmo instante, outro chimpanzé maior investiu contra St. James. O casal foi surpreendido pela violência. Enquanto Mo observava sem participar, os 2 chimpanzés atacantes dominaram St. James, mordendo seu rosto, arrancando um de seus olhos e desfigurando seu corpo quase por completo. O desespero tomou conta do local até que Mark, genro do dono do santuário, chegou armado e atirou nos animais, matando-os e interrompendo o massacre. St. James foi levado às pressas ao hospital, onde os médicos o colocaram em coma induzido para tentar controlar os ferimentos gravíssimos. Mesmo após diversas cirurgias reconstrutivas, St. James nunca mais voltou a ser o mesmo. Tornou-se totalmente dependente de LaDonna, que permaneceu firme ao seu lado. 2 anos depois, em 2007, outra dor se somou. Mo desapareceu misteriosamente do santuário e nunca mais foi encontrado, apesar das buscas intensas. Hoje, St. James carrega não apenas cicatrizes físicas, mas principalmente emocionais. Em entrevista, resumiu a profundidade de sua perda. Posso falar sobre Mo por dias. Sinto tanta falta dele. Nunca amei nada tanto quanto amei Mo. Essa história se tornou um lembrete trágico de como o amor humano por animais selvagens, por mais puro e intenso que seja, pode acabar em sofrimento quando os instintos da natureza entram em conflito com os laços criados pela convivência. Número 2. Bruno e o massacre em Serra Leoa. Na manhã de 23 de abril de 2006, o sol brilhava sobre as montanhas de Serra Leoa, iluminando o cenário exuberante da floresta tropical. Dentro de um táxi que subia lentamente uma estrada íngreme rumo ao famoso santuário de chimpanzés de Tacugama, a atmosfera era de entusiasmo. Os passageiros eram 3 homens norte-americanos, Alan Robertson, Gary Brown e Richie Goody, contratados como subempreiteiros para trabalhar na construção da nova embaixada dos Estados Unidos no país. Acompanhava-os o guia local, Melvin Mama, e o motorista, Isa Canu, que mantinha os olhos fixos na estrada sinuosa. O grupo falava animado sobre a visita ao santuário, um local criado como refúgio para chimpanzés órfãos ou resgatados de situações de crueldade. Muitos haviam perdido suas famílias para caçadores ou foram vítimas da guerra civil que devastou Serra Leoa por anos. Para aqueles homens, seria uma oportunidade única de conhecer de perto esses animais extraordinários, em um espaço dedicado à preservação. Do lado de fora, a paisagem parecia saída de um cartão postal. Árvores altíssimas,
vegetação densa, cores vibrantes e um céu azul intenso. Mas, sob aquela beleza, escondia-se uma realidade perigosa. As cercas elétricas que mantinham os chimpanzés no interior do santuário já estavam antigas e falhando. Isso permitiu que um grupo de aproximadamente 30 animais escapasse, liderado por um chimpanzé imponente e aterrorizante chamado Bruno. Bruno não era um chimpanzé comum. Com cerca de 1,80 m de altura e mais de 120 quilos, sua presença era avassaladora. Desde filhote havia conhecido apenas sofrimento. Foi arrancado dos braços da mãe quando tinha apenas alguns meses, vendido por $30 e mantido em cativeiro, onde enfrentou abusos e humilhações. Esse passado de dor moldou nele um ódio profundo contra os humanos. Com os anos, Bruno se tornou o líder indiscutível do grupo, conquistando respeito e temor por meio da força e da brutalidade. Quando o táxi se aproximou do portão do santuário, encontrou-o trancado. Isa buzinou repetidamente, esperando que alguém viesse abrir. O som ecoou pela mata silenciosa e acabou atraindo justamente aqueles que jamais deveriam se aproximar. Bruno e sua tropa de chimpanzés enfurecidos. O grupo emergiu da floresta como uma onda avassaladora. Bruno estava na frente, batendo o peito e urrando, seguido por dezenas de chimpanzés jovens, agitados e prontos para atacar. O carro foi rapidamente cercado, e os homens congelaram de medo enquanto os animais batiam com força nos vidros, arranhavam a lataria e gritavam. Bruno, exibindo sua força, subiu no capô e começou a socar o para-brisa, mostrando os dentes afiados em um gesto ameaçador. Em pânico, Isa tentou dar marcha ré para escapar. Mas Bruno reagiu com velocidade impressionante. Com um salto, arrebentou o vidro dianteiro a socos e dentadas, fazendo estilhaços voarem por todo o interior. Os gritos dos passageiros se misturaram ao barulho do vidro quebrado. Em seguida, Bruno estendeu o braço musculoso e agarrou Melvin, que estava no banco de trás. Seus dentes cravaram fundo no braço do guia, e ele sacudiu violentamente a cabeça, dilacerando carne e ossos. O sangue escorria em abundância, e os gritos de Melvin eram desesperadores. Os amigos tentaram ajudá-lo, mas não havia nada que pudessem fazer diante da força descomunal de Bruno. Gary improvisou um torniquete rasgando sua camisa e amarrando no braço do guia, tentando conter a hemorragia, enquanto o carro ainda recuava de forma desgovernada. Em meio ao caos, alguém gritou para Isa engatar a primeira marcha e acelerar contra o portão. O motorista atendeu, mas a tentativa foi desastrosa. O veículo bateu violentamente contra as pesadas grades de ferro e a pancada fez com que todos os ocupantes desmaiassem por alguns segundos. Quando Gary recuperou os sentidos, a cena era dantesca. Ouviu novamente os gritos de dor lancinante de Melvin. Ao olhar em volta, percebeu que Bruno havia puxado o guia para fora do carro. O enorme chimpanzé e parte do bando se amontoavam sobre ele, atacando-o com mordidas. Era como se os animais tivessem se transformado em predadores impiedosos, dilacerando a vítima viva diante de seus olhos. Desesperado, Gary pegou um pedaço de madeira do chão e, mesmo sabendo do risco, correu para enfrentar o alfa. Normalmente, chimpanzés selvagens evitam confronto direto com humanos, mas Bruno, endurecido por anos de contato e sofrimento, não se intimidava. Os dois se encararam por instantes, até que Gary, reunindo toda a coragem que tinha, golpeou o pescoço de Bruno com a madeira afiada. O ataque surpreendeu o chimpanzé. Bruno, ferido, recuou para a floresta e seu bando, sem a liderança firme, se dispersou aos poucos. Gary conseguiu se aproximar de Melvin, que estava em estado crítico, sua mão praticamente arrancada. Ainda assim, tentava confortá-lo e manter a esperança de que sobreviveriam. Pouco depois, Alan e Richie reapareceram. Durante a confusão, um deles havia conseguido escapar a pé pela selva e encontrado uma patrulha militar. Soldados chegaram rapidamente em um veículo e prestaram socorro. Melvin e os demais foram colocados na van e levados às pressas para receber atendimento médico. Enquanto isso, Isa, o motorista, havia tomado outra decisão. Ao perceber que não conseguiria abrir o portão com o carro, saiu do veículo e escalou sozinho a grade, abandonando os passageiros à própria sorte. Mais tarde, seu corpo foi encontrado destroçado, membros arrancados, mandíbula desaparecida e carne parcialmente devorada pelos chimpanzés. Bruno, por sua vez, desapareceu na floresta. Apesar das buscas intensas realizadas nos meses seguintes, jamais foi encontrado. Muitos acreditam que ele se tornou uma espécie de lenda, um fantasma da selva que aprendeu a usar sua inteligência e instintos para evitar a captura.
Alguns dizem que sua fúria contra os humanos o tornava mais perigoso do que qualquer animal selvagem. Para Gary, as lembranças daquele dia nunca se apagaram. Ele sobreviveu, mas ficou marcado pelo horror de ver seu amigo sendo atacado e pelo olhar cheio de ódio de Bruno. Durante meses sofreu com pesadelos e crises de ansiedade. Atormentado pela sensação de estar sempre sendo observado por aquele animal que parecia mais um espectro do que uma criatura real. O massacre de Takugama ficou registrado como um dos episódios mais violentos de ataque de chimpanzés já ocorridos, revelando como esses animais, embora próximos geneticamente de nós, podem se tornar inimigos mortais quando seus instintos se sobrepõem a qualquer traço de convivência. Número 3. Travis e o horror em Connecticut. Jerome e Sandra Harold viviam em Stamford, no estado de Connecticut, em uma casa confortável que por muito tempo fora marcada pelo barulho alegre da filha Susan. O lar, antes cheio de vida, gradualmente ficou em silêncio quando Susan cresceu, se casou e seguiu seu próprio caminho. O vazio que tomou conta da casa pesava sobre o casal, trazendo uma solidão difícil de suportar. Foi nesse contexto que eles tomaram uma decisão ousada e incomum: investir $50 mil na compra de um chimpanzé recém-nascido com apenas 3 dias de vida. Para eles, o valor não era nada comparado à promessa de preencher o espaço emocional deixado pela ausência da filha. O filhote recebeu o nome de Travis, em homenagem ao cantor country favorito de Sandra, Travis Tritt. Desde o início, Travis foi tratado como um verdadeiro filho. Recebia carinho, atenção e todos os cuidados que um bebê humano teria. Ele tomava banho regularmente, tinha os dentes escovados, comia na mesa junto com o casal e dormia na mesma cama que eles. Em pouco tempo, já fazia parte da rotina como se fosse realmente uma criança. Com o passar dos anos, Travis se tornou uma figura querida, não apenas dentro da casa, mas também na comunidade local. O casal chegou a construir um quarto especial para ele, com cordas e pneus para que pudesse brincar. Travis aprendia com rapidez surpreendente. Sabia abrir portas, usava controle remoto, navegava em computadores e até conseguia ver fotos digitais. Sua personalidade carismática o transformou em uma espécie de celebridade da vizinhança. Moradores e até policiais o conheciam, encantados com seus hábitos curiosos. Ele adorava beisebol, se deliciava com sorvetes e era capaz de realizar pequenas tarefas que impressionavam a todos. Por anos, parecia que Travis era um chimpanzé diferente, domesticado e adaptado à vida em sociedade. Mas, como sempre acontece, os instintos selvagens permaneciam adormecidos, aguardando o momento de vir à tona. O primeiro sinal aconteceu em 2003. Durante um passeio de carro com Sandra e Jerome, um estranho jogou uma lata de refrigerante dentro do veículo, atingindo Travis. Em segundos, ele abriu sozinho o cinto de segurança, destravou a porta e saiu correndo atrás do agressor. A situação rapidamente fugiu do controle. Travis escapou das autoridades e percorreu as ruas por quase 2 horas antes de ser contido. O caso ganhou repercussão e levou o estado de Connecticut a criar uma lei que proibia a posse de primatas com mais de 23 quilos. Porém, Travis foi isentado da regra, pois era considerado um animal treinado, conhecido e seguro. A vida dos Harold seguiu aparentemente tranquila, até que, em 2004, Jerome faleceu após uma longa batalha contra o câncer no estômago. A morte do marido devastou Sandra, mergulhando-a em um estado de solidão e tristeza profunda. Para Travis, a ausência também foi impactante. Ele sempre havia visto Jerome como o alfa da casa, e com sua morte a estrutura familiar se quebrou. Com o passar do tempo, Travis entrou na fase adulta. Agora pesava mais de 90 quilos, tinha força imensa e exibia comportamentos mais imprevisíveis. O Departamento de Controle Animal da cidade alertou Sandra de que manter um chimpanzé daquele porte dentro de casa representava um risco, mas ainda enlutada, ela se recusou a ouvir. Travis era sua companhia, o único elo que lhe restava, e ela não tinha intenção alguma de se separar dele. Sem atividades físicas adequadas, Travis começou a engordar. Seu corpo ficou mais pesado, o pelo perdeu o brilho e sua energia diminuiu. O chimpanzé brincalhão e ativo se transformou em um animal entediado e de humor instável. Sandra, por sua vez, cada vez mais isolada, encontrava em Travis o único motivo para sair da cama. No dia 15 de fevereiro de 2009, Sandra convidou sua amiga de longa data, Charla Nash, para passar o dia com ela.
As duas foram até um cassino em Mohegan Sun e retornaram no fim da tarde. Quando chegaram em casa, notaram algo estranho em Travis. Ele estava apático, não tocava em seus alimentos favoritos, ignorava a televisão e o computador. Aquela energia alegre havia desaparecido. Sandra, preocupada, tentou acalmá-lo misturando um comprimido de Xanax no chá, acreditando que isso poderia estabilizar seu comportamento. Na manhã seguinte, 16 de fevereiro de 2009, Travis vagava pelo quintal de forma errática. Seus movimentos eram lentos, seu olhar distante e vazio. Sandra, assustada, ligou para Charla pedindo ajuda. Juntas decidiram usar o brinquedo favorito dele, um boneco vermelho Tickle Me Elmo, como forma de distrair e acalmar o chimpanzé. Foi nesse momento que o instinto selvagem explodiu. Ao ver o brinquedo, Travis teve uma reação inesperada e incontrolável. Ele partiu em direção a Charla com violência. Em questão de segundos, a derrubou no chão e começou a mordê-la com brutalidade. Com sua força descomunal, arrancou seu nariz, lábios e pálpebras, desfigurando completamente o rosto dela. Sandra, em desespero, correu até o quintal e tentou intervir. Primeiro pegou uma pá e golpeou Travis várias vezes, mas o animal parecia não sentir dor. Tomada pelo pânico, correu até a cozinha e voltou com uma faca de cozinha. Cravou o objeto nas costas do chimpanzé, esperando que isso fosse suficiente para detê-lo. Travis se virou e lançou-lhe um olhar selvagem, mas em seguida voltou a atacar Charla ainda com mais ferocidade. Sem alternativa, Sandra correu até seu carro, trancou-se dentro e ligou para a emergência. Aos gritos, relatou o que estava acontecendo. Ele arrancou o rosto dela. Está tentando me atacar. O desespero em sua voz chocou até mesmo a atendente, que tentava mantê-la calma. Quando a polícia chegou, encontrou uma cena de horror. O oficial Frank Chiafari viu Travis coberto de sangue, completamente fora de controle, atacando a viatura. O chimpanzé quebrou o vidro lateral e tentou abrir a porta. Temendo pela própria vida, o policial disparou 4 vezes. Mesmo ferido, Travis conseguiu correr para dentro de casa, onde cambaleou até sua cama, deitou-se e morreu. Charla foi levada em estado crítico ao hospital. As cirurgias foram longas e complicadas. Ela perdeu permanentemente a mão esquerda, vários dedos da mão direita e ficou gravemente desfigurada. Os médicos tentaram reconstruir parte de seu rosto, mas as marcas físicas e emocionais jamais seriam apagadas. O trauma foi tão intenso que até membros da equipe médica buscaram apoio psicológico após tratar seus ferimentos. O laudo toxicológico revelou traços de Xanax no organismo de Travis, o que pode ter contribuído para a alteração de comportamento. Outros especialistas levantaram a hipótese de que Charla, ao aparecer com um novo penteado e cabelo tingido, tenha sido confundida como uma estranha pelo chimpanzé. No entanto, nunca houve uma conclusão definitiva sobre a verdadeira causa do ataque. Charla sobreviveu, mas sua vida foi transformada para sempre. Hoje, suas cicatrizes são a lembrança constante do dia em que um animal que parecia ser parte da família revelou, de forma cruel e definitiva, que sua natureza selvagem nunca deixou de existir. Número 4. Natasha, Walter e a tragédia no zoológico. Era uma tarde ensolarada de verão em um zoológico local, onde os sons das crianças rindo e o eco distante dos animais criavam uma atmosfera alegre. Entre os funcionários estava Natasha Lee, uma tratadora de 22 anos que havia realizado seu sonho de infância: trabalhar diretamente com os animais que tanto amava. Desde pequena, ela visitava zoológicos e nutria a vontade de cuidar dessas criaturas. Ao longo dos anos, Natasha lidou com diversas espécies, mas havia um em especial que ocupava um lugar único em seu coração. Walter, um chimpanzé de 10 anos, nascido no próprio zoológico. Diferente da fama agressiva que sua espécie carregava, Walter parecia ser a exceção. Era dócil, brincalhão e gostava de interagir com visitantes. Natasha havia o criado desde bebê, após a morte precoce da mãe dele. Passou horas incontáveis ao lado do filhote, alimentando, brincando e construindo um laço que parecia inquebrável. Walter cresceu cercado de cuidados e carinho. Tornou-se o grande destaque do zoológico, atraindo multidões com suas travessuras simpáticas. Pulava, gesticulava e parecia se divertir tanto quanto o público. Com o tempo, os funcionários se convenceram de que Walter não oferecia perigo. O vínculo com Natasha era visto como prova de que, diferente de outros chimpanzés, ele jamais representaria ameaça. Mas a natureza selvagem, reprimida por anos,
nunca desaparece completamente. Em um dia aparentemente comum, tudo mudou. Walter conseguiu escapar de sua jaula sem que ninguém percebesse. O zoológico, que minutos antes estava em clima festivo, mergulhou no caos. Visitantes gritavam e corriam em todas as direções, enquanto o chimpanzé, agitado e confuso, lançava objetos e atacava qualquer pessoa em seu caminho. Natasha ouviu a confusão e correu para ver o que estava acontecendo. Quando chegou, viu Walter parado no meio do caminho, os olhos fixos nela. Por um instante parecia reconhecê-la, mas em seguida soltou um grito estridente e correu em sua direção com violência. Natasha não teve tempo de reagir. Walter a derrubou no chão e começou a atacá-la. Suas mãos enormes agarraram seu rosto e os dentes afiados rasgaram sua pele. Ele mordeu sua face, pescoço e ombros com uma brutalidade inacreditável. Natasha gritou de dor, mas o som se perdeu entre os gritos horrorizados dos visitantes que testemunhavam a cena. Ela tentou resistir, golpeando e empurrando o chimpanzé, mas a força de Walter era descomunal. Ele a jogava contra o chão repetidamente, dominado por instintos primitivos. O corpo de Natasha logo ficou coberto de sangue, e mesmo assim ela ainda o chamava pelo nome, como se quisesse alcançar a parte dele que havia sido seu amigo. Mas não havia mais vestígios do companheiro dócil. Restava apenas o animal selvagem. O ataque parecia interminável, até que a equipe de resposta de emergência do zoológico chegou. Armados com tranquilizantes e equipamentos de contenção, eles conseguiram, com dificuldade, imobilizar Walter e sedá-lo. Obrigado por acompanhar este vídeo onde exploramos a realidade sombria dos ataques de chimpanzés. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!